nos Estados Unidos existe esse conceito do fair use, que você está usando as imagens para um propósito educacional, em que você não precisa de autorização, você pode publicar. Eu tenho amigos, por exemplo, são norte-americanos, escreveram livros sobre várias séries, os livros são cheios de imagens e nunca tiveram nem que ter permissão. Aqui tem esse problema, né? A gente estava com uma editora, a editora não conseguiu contato, não é que foi negado, a editora não conseguiu entrar em contato com os detentores dos direitos autorais, né, que poderiam liberar as imagens oficialmente. Então, assim, esse que está sendo um entrave para o livro. O livro está pronto. É, eu vou acabar, não sei, lançando esse livro. Até já pensei em opções, por exemplo, cada capítulo vir com QR Code, o QR Code leva para as imagens, eu não sei, mas o livro está pronto. Boa. Isaac, só vou aproveitar que tem um pouquinho mais de perguntinhas para não ficar mudo, tá? Alguma vez você se arrependeu de uma crítica publicada? Paulo pergunta. Não do conteúdo da crítica, assim. Filmes que eu assisti depois de mais velho, e quando eu revejo esse filme, nunca aconteceu de eu mudar completamente de opinião. Por exemplo, ter visto um filme e falei, esse filme é uma merda. Aí passa alguns anos, eu vejo de novo, não, esse filme é uma obra-prima, isso nunca aconteceu. Com filmes que eu vi depois de adulto. Porque, claro, quando você é adolescente, você vê filme, a sua percepção é completamente diferente. Eu lembro, a primeira vez que eu vi 2001, eu acho que eu tinha 12, 13 anos, eu achei o filme insuportável, achei o filme chatíssimo. E quando eu revi o filme adulto, o filme é um tapa maravilhoso. Eu não tinha repertório, eu não tinha maturidade, eu não tinha condições psicológicas, intelectuais de entender o filme com 12 anos de idade. O que não quer dizer que toda pessoa de 12 anos vai ter esse problema. Talvez eu fosse mais burrinho aos 12 anos, não sei. Agora, depois de adulto, né, nunca aconteceu de eu mudar completamente, de rever um filme e falar, não, esse filme é completamente diferente do que eu lembrava. Então, assim, claro, acontece assim, de eu gostar um pouco mais ou de eu gostar um pouco menos, às vezes, mas mudar completamente de opinião, não. Então, assim, nunca aconteceu até hoje de eu falar, nossa, aquela crítica que eu escrevi, ela está completamente diferente do que eu penso hoje. Então, nesse sentido, eu não me arrependo. Mas eu me arrependo, às vezes, de alguns... Eu não vou conseguir pensar num exemplo agora específico, tá? Mas, assim, eu já senti isso ocasionalmente de lembrar de alguns textos que eu escrevi nos 10 primeiros anos de carreira, por exemplo, principalmente sobre filmes brasileiros, e ter sido agressivo desnecessariamente. Né, de ter sido rude, de ter sido desnecessariamente cruel ao escrever sobre a atuação de alguém, sobre a direção de outra pessoa. Hoje eu não faria isso. Né? Hoje eu falei, não, peraí, é um ser humano. Eu detestei o filme e vou explicar porque eu detestei o filme, mas eu não preciso fazer piadinhas cruéis, né? Então, assim, nesse sentido, eu acho que eu já cometi esse erro algumas vezes, principalmente, como eu falei, foi nos 10 primeiros anos de carreira, e disso eu me arrependo. Mas até hoje eu nunca tirei uma crítica do cinema em cena, porque, ao mesmo tempo, eu acho que faz parte da minha história. Então, acho que seria desonesto, até com a minha história, eu tirar a crítica do site. E se fosse para tirar a crítica, eu tiraria muita crítica do site, nem é por causa desse problema de excesso de ser rude demais, é porque constantemente eu leio críticas que eu publiquei, que eu escrevi em 97, 98, 2000 e pouco, eu leio e falo, nossa, que texto horrível, que texto mal escrito, oh meu Deus do céu, e com vergonha do texto, muita vergonha. Mas é isso, faz parte da minha história. Então, assim, eu deixo lá, torço para ninguém encontrar os textos, mas fica lá. Perfeito. Patrícia fez uma pergunta. Isaac, perdão, desculpa, só mais uma palha, deixa você fazer. Existe algum filme que você considera uma obra-prima ignorada pelo público e pela crítica? Muito. Eu até falei recentemente, até por causa do Frankenstein do Guilherme Del Toro, que é um filme que eu detestei, eu até lembrei, por exemplo, do Frankenstein do Kenneth Branagh, o Frankenstein de Mary Shelley. Quando o Kenneth Branagh lançou esse filme em 94, o filme não só foi um fracasso de público, mas ele foi um fracasso de crítica. A crítica odiou o filme, desceu o cacete no filme. E desde o primeiro momento que eu vi aquele filme, eu achei o filme uma obra-prima. Escrevi, inclusive, um jovem clássico sobre ele, tem um texto sobre ele no Cinema em Cena. E como esse, tem vários outros.
Tem vários, né? Assim, filmes que para mim, são filmes que foram injustamente, apanharam injustamente, as pessoas não reconhecem o brilhantismo desse filme. Por exemplo, no Cineclube, eu faço um Cineclube toda segunda-feira, eu discuto um filme com as pessoas que participam do Cineclube. E todo mês tem um tema diferente. O tema de janeiro foi filme sobre jornalismo. E o terceiro filme que eu coloquei, eu sempre busco colocar um dos filmes do mês, um desses filmes assim, que as pessoas tenderam a esquecer. Eu coloquei O Jornal, que é um filme do Ron Howard, e que é um filme assim, que ele foi tão esquecido, que você não encontra um filme em streaming brasileiro, você não encontra um filme facilmente para ver. Normalmente, quando as pessoas estão citando, por exemplo, a filmografia do Ron Howard, que é um diretor irregular, mas enfim, elas falam de Apolo 13, falam de Uma Mente Brilhante, raramente citam o Jornal, e é um filmaço. Então é isso, assim, tem inúmeros filmes assim. Perfeito. Isaac? Ô, Pablo, eu vi um vídeo seu na internet, acho que da Casa do Saber, que você fala que, se não me engano, um diretor da Novela Vague comentou que um filme ele é um documentário da sua época. Você pode compartilhar conosco essa ideia? Tipo... Eu ri porque isso é outra coisa que eu sei, assim, quem me acompanha há algum tempo, agora, meu, vai ele falar sobre isso. Eu falo isso sempre, é uma das coisas que eu mais repito, talvez, é quase um bordão. Já escrevi isso em crítica várias vezes e tal. Isso é uma frase do Eric Romer, e ele disse, isso, assim, que todo filme é um documento da sua, todo bom filme é um documento da sua época. E o que ele está dizendo com isso é que quando você vê um filme produzido numa época específica, aquele filme ele vai dizer coisas para gente sobre aquele período, sobre aquela cultura, sobre aquela sociedade, sobre os valores e ideais daquela sociedade, mesmo que não seja o propósito do filme. Pode não estar ali como texto, mas está como subtexto, porque todo filme ele acaba sendo informado, ele acaba sendo moldado